dar continuidade à série de estudos sobre a membresia saudável. Hoje, quero concluir essa parte histórica do conteúdo que temos do estudo da membresia. E, para concluir essa parte, hoje eu irei falar sobre o congregacionalismo, sua origem e o seu desenvolvimento na história da igreja. O congregacionalismo ele está intimamente ligado com a história do protestantismo, desde a Europa até nas Américas. E hoje nós iremos aprender um pouco sobre como essa igreja histórica, a qual fazemos parte, ela chegou no Brasil. E de onde ela surgiu, como nasceu, então, o congregacionalismo. E antes de qualquer coisa, é interessante nós entendermos o que significa o congregacionalismo. Antes de falarmos mais de forma específica da história, é interessante saber o que significa congregacionalismo, que deu nome à denominação a qual nós fazemos parte. Então, o congregacionalismo, antes de ser uma denominação, ele é um sistema de governo onde cada igreja local é autônoma e independente, possuindo a liberdade para desenvolver sua própria reflexão teológica, promover a expansão missionária e estabelecer relações com outras congregações e eleger seus líderes. Nesse sistema de governo, a Assembleia de Membros é a autoridade decisória para todas as decisões da igreja local. Depois, com o desenvolvimento da história, o congregacionalismo virou uma denominação, como outras, que também acabaram tendo o nome incorporado ao nome denominacional. Mas o congregacionalismo, antes de qualquer coisa, ele é esse sistema de governo. Hoje nós temos, no meio evangélico, no meio cristão, inúmeras denominações, e elas estão agregadas a algum modelo de governo de igreja. E basicamente nós temos 3 modelos de governo de igreja que são muito comuns no Brasil e no mundo inteiro. Nós temos o modelo episcopal. Essa palavra vem do grego episcopos, que quer dizer bispo. Então, nesse modelo episcopal, nós temos o pastor ou bispo, que é o presidente da igreja ou da denominação, e ele tem autoridade para decidir. Ele não precisa consultar membros nem líderes para tomar uma decisão, porque o sistema favorece a ele essa posição decisória. Então, no modelo episcopal, o líder tem poder e autoridade para decidir, inclusive em nome da igreja. Hoje, esse é o modelo de governo mais popular no Brasil. Por quê? Porque todas as igrejas pentecostais e neopentecostais, elas são também episcopais. É esse modelo de governo dessas igrejas. Um segundo modelo de governo de igreja é o modelo parlamentar, o parlamentarista. Esse é o modelo de governo, por exemplo, da igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana, ela elege os seus representantes, que formam um conselho, que por sua vez é formado por presbíteros eleitos pela igreja, e esses presbíteros, eles representam a igreja, ou os membros da igreja, e eles votam e eles decidem em todas as questões da igreja, como eleição de pastor, demissão de pastor, eleição de líderes, porque a igreja os elege como seus representantes. É o modelo de governo do Brasil, onde nós, a cada 4 anos, elegemos os nossos representantes, ou pelo menos deveriam ser os nossos representantes. Mas eles são eleitos para isso, para esse fim, tanto no nível municipal, como estadual, como federativo. E um outro modelo de governo de igreja é o modelo congregacional, que é exatamente o modelo da igreja a qual nós fazemos parte. Nesse modelo, não há nenhum representante
da igreja. Os próprios membros têm o poder de decidir. Os membros se reúnem no que nós chamamos de assembleia de membros ou sessão de membros, e a maioria decide sobre as matérias das mais variadas possíveis que diz respeito à igreja, num aspecto organizacional. Então, nós temos 3 tipos de assembleias ou sessão de membros. Nós temos a ordinária, que se reúne periodicamente. Nós temos a de emergência e a extraordinária, que só pode funcionar com 2/3 dos membros da igreja, porque quando essa assembleia é convocada, ela é convocada para decisões e assuntos importantes. Então, só a maioria dos membros é que podem decidir sobre matérias que são importantes para a igreja. Então, o congregacionalismo, antes de qualquer coisa, ele diz respeito a esse modelo de governo de igreja, onde os membros têm poder de decisão, onde eles elegem os seus oficiais, elegem seus pastores, elegem seus líderes, que, de acordo com cada igreja, funcionam ali e tem uma vacância que é variada. Tem igreja que a vacância é 2 anos, outras 4 anos, outras 5 anos. A nossa igreja, ela tem uma vacância de 4 anos, então os mandatos têm duração de 4 anos para pastores, no caso, e para a diretoria geral. Já os departamentos, todos os anos, são feitas eleições, onde a pessoa pode se reeleger quantas vezes for possível, tá certo? Então, é assim que funciona esse modelo de governo congregacional. Quais são as denominações que adotam esse sistema de governo? A própria igreja congregacional e as igrejas batistas, elas também têm esse modelo de governo. Uma outra igreja evangélica que também tem esse modelo é a igreja cristã evangélica. Também tem esse modelo de governo, onde os membros, eles têm o poder decisório na igreja local, certo? Isso torna as igrejas congregacionais, voltando aqui para a nossa realidade, bem peculiares uma para com a outra. Há muitas vezes diferenças que são latentes entre uma igreja congregacional e outra. Por quê? Como eu acabei de ler, cada igreja ela tem autonomia, ela tem liberdade para decidir sobre a sua reflexão teológica, ou seja, a sua linha doutrinária. Então, nós temos igrejas congregacionais, por exemplo, que são cessacionistas. Outras são continuistas. No nosso caso, nós somos continuistas moderados. Outras são carismáticas, quase que pentecostais. E todas são congregacionais, porque cada igreja pode decidir sobre sua linha e perspectiva teológica, tá? Elas também têm liberdade para promover a expansão missionária, em implantar igrejas, em abrir campos missionários, aonde eles decidirem, e também poder para eleger os seus líderes. E como líderes nós estamos falando de pastores, oficiais e também líderes de departamento. Mas de onde surgiu o congregacionalismo? Nós estamos vendo aqui o que é o congregacionalismo. Nós vimos aqui que ele é um sistema de governo, onde os membros têm poder para decidir. Mas de onde surgiu? Os irmãos devem lembrar que nós falamos semanas atrás da história da igreja, começando lá em Atos capítulo 2, na inauguração da igreja, vindo por todos os períodos, a igreja primitiva, a igreja dos mártires, a igreja imperial, a igreja medieval, e chegamos então na Idade Moderna, quando surge a reforma protestante ali na Alemanha. Essa reforma, ela se espalha pela Europa, ela chega na Suíça, ela também vai para a Holanda, e ela chega na Inglaterra, de forma mais tardia, mas ela chega também na Inglaterra. E tudo começa quando o rei Henrique VIII, ele rompe com a Igreja Católica Apostólica Romana por questões pessoais. Ele era casado com Catarina de Aragão, que não lhe dava filhos homens. E na época
na Inglaterra, só poderia herdar o trono filhos homens. Então ele, na ânsia de deixar um herdeiro para o trono, ele pede ao Papa a autorização para se divorciar da sua esposa, e o Papa, ao recusar, ele convence o parlamento inglês a romper com a Igreja Católica, tornando-se o próprio rei o chefe da igreja, não apenas do Estado, do reino, mas também da igreja. E aí surge a Igreja Anglicana a partir daí, tá? Então, durante o surgimento da Igreja Anglicana, a reforma já estava acontecendo na Europa. Nós estamos falando aqui dos idos de 1600. A reforma já era uma realidade na Alemanha, na Holanda, na Suíça, e muitos cristãos ingleses, eles desejavam que a igreja da Inglaterra também vivenciasse a experiência da reforma. Mas ela não acontece com essas mudanças de Henrique VIII. Ele muda apenas a liderança da igreja, ele agora se torna o líder da igreja, o chefe da igreja, mas no que diz respeito à teologia e à liturgia, a igreja anglicana ela continua muito semelhante à igreja católica. São nessas circunstâncias que surgem os puritanos, que buscavam reformar a igreja da Inglaterra, sem, no entanto, separar-se delas. Então, dentro do movimento puritano, que surge na igreja anglicana, existiam grupos que eram bem diferentes, dentre eles os separatistas ou independentes. Esses puritanos, eles não apenas lutavam por uma reforma na igreja, na doutrina e na liturgia da igreja anglicana, mas eles também defendiam a ideia de uma igreja autônoma, de uma igreja independente, onde cada comunidade, cada congregação teria liberdade para eleger os seus líderes, os seus oficiais, para avançar na obra missionária sem nenhuma gerência da Catedral de Westminster. Então, eles começam a criar comunidades independentes, já na Inglaterra. Por causa disso, eles começam a ser perseguidos, tá? Em 1582, a primeira igreja separatista documentada historicamente, ela é estabelecida em Norwich, e ela é liderada por um clérigo chamado Robert Browne. Ele foi o primeiro líder, oficialmente, dos congregacionais, na história do congregacionalismo. Ele é um pioneiro desse modelo de igreja, onde cada igreja ela é autônoma, ela é independente. Mas as perseguições elas se tornam mais agressivas na Inglaterra para os puritanos independentes ou separatistas, como alguns chamavam. E devido à perseguição religiosa na Inglaterra, muitos separatistas fugiram para a Holanda, onde havia mais liberdade religiosa. E na cidade, em outro país, mesmo na Holanda, eles não estavam livres da perseguição da igreja oficial da Inglaterra, da igreja anglicana. E quando aumenta a perseguição na Europa, muitos decidem se aventurar no Novo Mundo, no caso, na América do Norte. Lembrando que a América do Norte era uma colônia inglesa, então não haveria barreiras linguísticas, porque era falado também o inglês na colônia, e como era muito distante, do outro lado do oceano, eles tinham liberdade religiosa que não tinham na Europa e especialmente na Inglaterra. É aí que nós temos a famosa saga dos Pilgrims, ou os peregrinos, né? Que são os puritanos que saem da Holanda. Eles, na verdade, alugam um navio chamado Mayflower, e eles saem da Holanda com destino aos Estados Unidos para começar uma vida ali na América, onde eles poderiam ter liberdade religiosa. E eles partem no ano de 1620 da Europa com destino aos Estados Unidos. 102 peregrinos. E não chegam os 102. 52 acabam morrendo no caminho, na viagem.
é muito difícil a viagem e eles acabam morrendo, mas finalmente chegam 50 peregrinos ali nos Estados Unidos e eles fundam, formam várias colônias, que os americanos chamam também de condados ali nos Estados Unidos. Uma delas é Plymouth, uma dessas colônias que eles fundam ali nos Estados Unidos. E muitos outros europeus que eram puritanos também independentes, eles passam a seguir o exemplo dos peregrinos, que são conhecidos também como pais peregrinos. E começa, então, um fluxo muito grande de ingleses e europeus vindo para os Estados Unidos para começar uma nova vida nas Américas. E foi assim, meus irmãos, que o congregacionalismo ele se fortaleceu consideravelmente nos Estados Unidos da América. Foi aqui nos Estados Unidos que o congregacionalismo ele se tornou uma denominação, porque até então eram ingleses, peregrinos, eram puritanos independentes que estavam fugindo da perseguição da igreja anglicana e vindo tentar a vida na América. Mas eles começam a fundar cidades, começam a plantar igrejas e, de repente, já havia um grande número de igrejas espalhadas nos Estados Unidos. E é interessante porque toda a comunidade, ela iniciava em volta da igreja. Então, a primeira coisa que acontecia, eles construíam uma igreja e a cidade, ela surgia no entorno da igreja, ela crescia em volta da igreja. E foi assim que o congregacionalismo, ele se tornou uma das denominações expressivas nos Estados Unidos. Até hoje, os congregacionais são considerados como uma das denominações históricas e muito importantes, não só religiosamente falando, mas também socialmente falando, porque os peregrinos, eles são os, digamos assim, os precursores da ideia de um Estado laico, onde a igreja ela não teria nenhuma gerência nos assuntos de Estado. Então, são eles que criam também esse modelo de sociedade, de Estado laico. E isso acontece nos Estados Unidos. Eles não apenas fundam igrejas, eles não plantam apenas igrejas, mas eles também são muito fortes no aspecto social. E eles criam muitas instituições de ensino, escolas e universidades. As principais universidades norte-americanas, Harvard e Yale, foram fundadas por pastores congregacionais. E eles fundam essas universidades para treinar os seus pastores para fazerem a obra de Deus em outros lugares. É também nos Estados Unidos, e liderado por um pastor congregacional, que acontece o primeiro grande avivamento em 1734. A história da igreja, ela conta que nesse ano, nesse período, houve um grande avivamento nos Estados Unidos, conhecido como o primeiro grande despertar, e foi liderado exatamente por um pastor congregacional. Seu nome, Jonathan Edwards. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse pastor. Ele é muito conhecido porque ele é o autor do famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. E esse sermão virou livro, virou filme. Depois você pode pesquisar na internet, você vai encontrar muitos dados sobre a vida de Edward e também do seu ministério. Edward foi pastor por 23 anos na mesma igreja que seu avô havia pastoreado antes, e ele foi demitido do cargo de pastor porque ele não aceitava que a igreja ela realizasse a ceia livre, ou ceia aberta. E como era essa ceia? Onde os não membros da igreja, os que não eram membros, poderiam participar da ceia. E Edward, ele não concordava com isso. Então, como ele foi contra, a igreja acabou demitindo ele do pastoreio dessa igreja. Então, o congregacionalismo ele cresce em influência
e em número também, em quantidade, nos Estados Unidos, se desenvolve, e nós temos já, em 1870, a formação de uma união de igrejas congregacionais, porque agora o nome denominacional já é também congregacional. Eles acabam colocando o nome da denominação como congregacional por causa do modelo de governo, tá certo? Como o congregacionalismo, ele chegou no Brasil, nós vimos aqui todo o histórico da origem dos congregacionais. Nós somos fruto da Reforma Protestante, somos fruto da Revolução Puritana na Inglaterra. E como ele chegou aqui no Brasil? A história, meus irmãos, do congregacionalismo no Brasil, ela se funde com a história de Robert Reid Calley. Ele é o fundador do congregacionalismo no Brasil e também da primeira igreja protestante em língua portuguesa. É interessante destacar que antes de Calley chegar no Brasil e plantar a primeira igreja em língua portuguesa, já existiam igrejas protestantes no Brasil, mas nenhuma em língua portuguesa, todas eram em língua estrangeira. Inclusive, junto com os colonizadores que vieram para a América do Sul, vieram também alguns calvinistas, mas Calley, ele é o pioneiro em língua portuguesa no Brasil. Calley, ele era escocês, ele nasceu em Monte Flórida, e ele era de uma família abastada ali na Escócia. Ele cresceu como membro da Igreja Presbiteriana Livre da Escócia. Sua mãe, sua irmã eram mulheres piedosas e membros da Igreja Presbiteriana na Escócia. Quando Calley ele chega na sua idade adulta, ele se declara ateu. Ele se forma em medicina, torna-se médico, mas se declara ateu. E a história de Calley, a sua biografia conta que um dia a sua irmã pede a ele para visitar uma velhinha que estava muito doente, que não tinha dinheiro para pagar uma consulta médica e que fazia parte da igreja presbiteriana ali, juntamente com a irmã de Calley. Ele então vai lá visitar a velhinha, a consultar, e no final da consulta vem um diagnóstico. E ele diz para aquela senhora que ela morreria e não seria muito depois daquele dia. Ela estava em estado final da sua enfermidade. E quando Calley diz que ela morreria e seria muito breve, ela abre um sorriso e glorifica a Jesus. E isso mexe com Calley. Ele não entende como é que alguém, depois de um diagnóstico terrível desse, fica feliz, não se desespera. Calley volta dias depois, só para perguntar por que ela não ficou desesperada ou triste com aquele diagnóstico tão terrível. E ela então diz para Calley o motivo de toda a sua segurança e alegria. Ela disse: meu filho, eu sirvo a Jesus por toda a minha vida. Ele me salvou. Ele é o meu Senhor. E eu tenho certeza que quando eu partir dessa vida para outra, eu estarei nos braços do meu Salvador. Eu desejo me encontrar com Ele. E isso tocou profundamente o coração de Calley. E ele começa a ler a Bíblia a partir dessa experiência. E ele se converte, assim como Lutero, ele se converte sozinho, lendo Romanos. O justo viverá pela fé. E Calley torna-se um crente fervoroso. Ele faz parte ali, começa a fazer parte da igreja presbiteriana na Escócia, juntamente com sua irmã e sua mãe. E ele tinha um desejo muito grande de ser missionário. Mas a igreja nunca enviou Calley, nunca investiu em Calley para a obra missionária. Ele então decide tornar-se médico de bordo. Lembrando que era uma época que não tinha avião, que não tinha carro, então o meio mais rápido para o transporte era por meio de navios. E todo navio tinha que ter um médico, porque as pessoas também ficavam doentes, quando estavam viajando.
Calley, então, torna-se médico de bordo para que ele pudesse, então, conhecer outros lugares e pregar o evangelho. E foi dessa maneira que Calley conheceu uma ilha em Portugal, chamada de Funchal, ou popularmente Ilha da Madeira. Era um paraíso tropical ali em Portugal, na Península Ibérica, né? E ao chegar ali, Calley, ele sente no coração o desejo de ficar ali e pregar o evangelho ali. Ele casa-se com Dona Margarida e começa então a fazer a obra evangelizadora na Ilha da Madeira. E ele mora 10 anos na Ilha da Madeira. Durante esse tempo, Calley não apenas plantou igrejas, mas Calley fundou escolas, hospitais, foi ordenado ministro do evangelho, tornou-se pastor, e a perseguição, ela se tornou ferrenha contra os crentes ali em Portugal. Lembrando que ainda hoje Portugal é um país muito católico, e naquela época, nós estamos falando de 1800, então era muito mais. Então a igreja começa a perseguir os protestantes ali na Ilha da Madeira, e Calley chega a ser preso, fica preso 5 meses. Quando é solto, tentam matá-lo, e ele se disfarça de velhinha e é colocado dentro do navio e tem que sair fugido ali de Portugal, porque senão perderia sua vida. Não foi só Calley que foi embora, que foi expulso, né, da Ilha da Madeira, mas também muitos crentes, na verdade quase todos os crentes, tiveram que sair de Portugal, foram expulsos ali da Ilha da Madeira e se espalharam em vários lugares. Alguns foram para o Caribe, para Trinidad e Tobago, para as Bermudas, que são ilhas ali, né? E muitos, ou a maioria, cerca de 2.000 madeirenses saiu. Cerca de 2.000 madeirenses decidem ir morar nos Estados Unidos. Já era um país protestante, havia liberdade religiosa, então eles decidem ir morar nos Estados Unidos. Calley retorna para a Escócia. E nesse retorno, a sua esposa, Dona Margarida, ela falece. No ano seguinte, Calley casa-se novamente. E ele casa-se com Dona Sara, né? E decide ir para os Estados Unidos para visitar os crentes da Ilha da Madeira que estavam morando ali. Como um pastor cuidadoso, ele queria saber como é que suas ovelhas estavam. E ele então vai para os Estados Unidos. E é lá nessa viagem de Calley, nos Estados Unidos, que ele tem acesso a um documento, uma carta, uma espécie de relatório que foi escrito pelo missionário metodista Daniel Kidder. Daniel Kidder estava no Brasil já há algum tempo, mas sua esposa estava muito enferma, porque não havia se dado com o clima tropical do Brasil. E ele escreve a carta relatando a carência de missionários, dizendo que não havia nenhuma igreja e nenhum missionário em língua portuguesa. Ele mesmo estava voltando para os Estados Unidos e o Brasil estava sem pessoas que pudessem evangelizar na língua nativa. Calley, ao ler essa carta, ele sente o desejo de vir para o Brasil. E em 1855, ele vem para o Brasil. Ele chega aqui no Brasil no dia 10 de maio de 1855. Ao chegar no Rio de Janeiro, que era a capital do Império, ainda era Brasil Império, Dom Pedro II era o imperador do Brasil, e, inclusive, Dom Pedro II era amigo pessoal de Calley. Quando um ou outro estava doente, eles se visitavam. A história conta que, quando Calley adoeceu certa vez, o imperador foi visitá-lo, eles eram próximos, eram amigos. E Calley chega no Rio de Janeiro, um clima muito quente. Quem conhece o Rio sabe que o Rio é uma cidade de extremos. Quando é quente quase de forma insuportável. E quando é frio de rachar. E aí ele chega lá no Rio, muito quente, ele decide então fixar residência numa cidade serrana do Rio, chamada Petrópolis. Eu tive o privilégio de conhecer a casa onde Calley morou e onde ele plantou a primeira igreja em língua portuguesa no Brasil, que foi a primeira igreja congregacional.
Então ele vai morar em Petrópolis não só por conta do clima, mas porque o imperador, ele ficava mais em Petrópolis do que no Rio de Janeiro. Há um palácio lá, que inclusive pegou fogo uns anos atrás, e eu tive o privilégio de visitar esse palácio chamado de Palácio do Catetinho, que era a residência oficial do imperador Dom Pedro II, quando ele estava em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Cali então vai para lá, e é lá em Petrópolis, no dia 19 de agosto de 1855, que dá-se início ao primeiro culto em língua portuguesa no Brasil. Dona Sara, esposa do missionário Robert Cali, reúne 5 crianças na varanda da sua casa, ali em Petrópolis, e ela, numa escola bíblica dominical, ela conta a história do profeta Jonas para essas 5 crianças. E assim nascia a igreja congregacional no Brasil. Cali não coloca um nome congregacional, por quê? Porque esse nome já era muito conhecido nos Estados Unidos e na Europa, e temendo a perseguição, ele coloca um nome local na igreja. E até hoje essa igreja existe, é a Igreja Evangélica Fluminense. Ela existe, ela funciona no centro do Rio de Janeiro. Cali então coloca esse nome para fugir da perseguição. Ele também planta outras igrejas, inclusive uma aqui em Recife, que existe até hoje, que funciona, a Igreja Evangélica Pernambucana. Cali era presbiteriano, mas quando ele chega no Brasil, ele rompe com o presbiterianismo e ele decide plantar uma igreja congregacional, uma igreja de governo congregacional. E assim nasce o congregacionalismo no Brasil, e no próximo dia 19 de agosto, nós estaremos comemorando 171 anos de congregacionalismo no Brasil. Nós somos a denominação mais antiga no Brasil em língua portuguesa. Nós somos os pioneiros da evangelização no Brasil. E estamos há 170 anos, de forma ininterrupta, pregando o evangelho no Brasil, para a glória do Senhor nosso Deus. Isso é motivo de alegria para nós, meus irmãos. Cali era alguém visionário, meus irmãos. Era alguém muito visionário. É tanto que ele recebe o missionário que fundaria a igreja presbiteriana no Brasil. Eles eram amigos pessoais, ele era amigo de Simonton, e no ano seguinte, Simonton chega no Brasil. Ele chega em 1856. Cali recebe-o, ele passa um tempo morando na casa de Cali, até que ele aluga uma casa e começa também a igreja presbiteriana no Brasil. Então, nós temos essa história muito bonita, meus irmãos, que nos remete ao tempo da reforma. Nós temos um legado a defendermos. A nossa igreja, ela é uma igreja histórica. Não é uma igreja que foi criada e que surgiu do nada. Não, ela é uma igreja que tem uma história, né? Nós somos frutos da reforma protestante e nós devemos ter em mente que devemos guardar e manter esse legado. Eu não estou aqui pregando uma placa denominacional, mas falando da relevância da nossa história. É importante conhecer de onde viemos para entender quem somos e para termos uma projeção para o futuro do que devemos ser em Cristo Jesus. Certamente que toda a glória é dada somente ao nome de Jesus. Somente ao nome de Jesus. Dona Sara não era uma coadjuvante, ela também era uma protagonista na história. Esse casal era um casal muito abençoado. Dona Sara organizou o inário, que tem mais de 160 anos, que nós usamos até hoje, os salmos e hinos, que está aqui na nossa Bíblia, né? E que ela organizou o primeiro salmos e hinos. Então, a primeira edição tinha poucos hinos que ela organiza, e hoje os salmos e hinos têm 650 hinos, entre salmos e hinos, né? Mas foi ela que organizou esse primeiro inário, que também é o primeiro inário do Brasil, tá? E ela é a compositora de muitos hinos que nós cantamos, inclusive, aqui na nossa igreja. É ela que compôs, porque ela era uma grande musicista, a dona Sara Cali.
A nossa história, a história da Igreja Congregacional Cairóis, eu quero resumir em 2 minutos ou menos. Não porque não é importante, mas para a gente poder concluir aqui com essa reflexão do texto que lemos no início. Então, no ano de 2000, na verdade, no final de 99, a Igreja Congregacional do Conjunto Esperança, na qual eu fazia parte na época, ela decidiu plantar uma igreja lá no bairro da Vila Peri. E na época eu era seminarista, estava ainda concluindo meu seminário, e a igreja então decidiu me eleger como dirigente desse trabalho. E no dia 5 de janeiro do ano 2000, nós estávamos ali fazendo o culto inaugural na Vila Peri, ali na Osório de Paiva. Depois a igreja, no ano de 2002, ela foi para o Colégio Intelecto, que ainda hoje existe lá no bairro da Vila Peri. No ano de 2002, foi quando a igreja decidiu plantar essa igreja aqui, a nossa igreja aqui no bairro do Parque Santa Rosa, porque muitos irmãos que eram membros da igreja da Vila moravam aqui no bairro e era muito difícil para ficarem indo 3 vezes por semana à igreja. E eles pedem, então, nós plantamos essa igreja aqui para atender a demanda desses irmãos. E hoje, essa igreja aqui, graças a Deus, já frutificou. E nós temos, pelo menos, 2 igrejas que surgem a partir dessa daqui, para a glória de Deus, né? No ano de 2002, nós iniciávamos, no dia 31 de agosto de 2002, nós fazemos o primeiro culto, o culto inaugural da igreja congregacional aqui no Presidente Vargas, que hoje é Parque Santa Rosa, né? No ano de 2002, a igreja da Vila tornou-se igreja, foi emancipada, deixou de ser congregação, tornou-se igreja. Eu fui eleito como pastor da igreja, já estava lá 2 anos, desde a fundação, fui eleito como pastor da igreja e fomos trabalhando e avançando. No ano de 2010, conseguimos comprar o terreno e construímos o templo da igreja da Vila. 2 anos depois, no ano de 2012, foi a vez da gente comprar esse terreno e construir o templo, no ano de 2012. E hoje nós somos em 4 igrejas. Nós temos a igreja ali no Jardim Fluminense, que no mês de julho agora estará completando 10 anos de existência. E agora, poucos meses atrás, em janeiro desse ano, nós plantamos a 4ª igreja, que fica ali no Conjunto Industrial, na cidade do Maracanaú. Tudo isso, meus irmãos, é para a glória do nome do Senhor. Se eu pudesse resumir a nossa história, eu diria que com dedicação e fé, nós seguimos firmes, cumprindo o ID de Jesus, comprometidos com o discipulado, a proclamação do reino de Deus e o testemunho de suas maravilhas. Buscamos, por meio da comunhão e do ensino, fortalecer os santos e edificar o corpo de Cristo. Em constante oração, depositamos a nossa confiança no Senhor, aguardando com esperança que Ele acrescente à sua igreja aqueles que, pela sua graça, serão salvos e transformados, tudo para a glória do eterno Deus e nosso Senhor. Eu quero concluir chamando sua atenção para o texto que lemos no início do culto, Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20. Esse é o famoso texto da grande comissão. E não teria um texto mais apropriado para a gente concluir essa palestra hoje, trazendo essa pequena aplicação e reflexão das Sagradas Escrituras, senão o texto da grande comissão. Porque a história do congregacionalismo no Brasil, ela está intimamente ligada com a grande comissão. Calley entendeu que a missão da igreja é proclamar o Evangelho de Cristo, é falar de Jesus. E esse texto, ele resume bem a nossa história. E ele pode muito bem representar o que é a igreja congregacional no Brasil. O texto diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo:
toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Meus irmãos, esse texto, ele nos convida a ver não apenas uma frase de efeito missionário, mas o centro organizador de toda a fé cristã. Nós temos aqui 5 princípios da grande comissão apresentados por Jesus nesse texto. Lembrando que essa é uma das últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. E nós sabemos que as últimas palavras de alguém, elas são muito importantes. Jesus estava falando aos seus discípulos antes de ser assunto aos céus. E ele fala da grande missão da igreja, da grande comissão nesse texto, que também vai aparecer no Evangelho segundo Marcos e no Evangelho segundo Lucas. E nós temos aqui 5 princípios da grande comissão. O primeiro deles é o fundamento. E o fundamento da grande comissão está na autoridade de Cristo. Desculpe, irmãos. Está na autoridade de Cristo. Olha o que ele diz no verso 18. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. A igreja pode e deve fazer a grande missão, deve cumprir a grande comissão, porque nós estamos estribados no poder do nome de Jesus, na autoridade do Filho de Deus. Antes de dar a ordem, vem essa declaração de Jesus: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então, aquele que ordenou a proclamação do Evangelho, a evangelização, ele tem autoridade para isso. Por que ele tem poder para isso? Porque ele venceu o pecado, ele venceu a morte, e ele está entronizado à destra do Pai, e ele recebeu toda a glória e todo o poder. Esse que tem todo o poder, nos ordenou a pregar o Evangelho, a fazer discípulos de Jesus. Então, primeiro nós temos o fundamento da grande comissão, que é a autoridade de Cristo. Segundo, nós temos uma ação central aqui, nesse grande chamado, nessa grande comissão, que é o quê? Fazer discípulos. E é isso que nós vamos encontrar no verso 19, na parte A. Ide, portanto, fazei discípulos. Nós não temos aqui a grande sugestão de Jesus. Nós temos a grande comissão, é uma ordem. Não é aqui uma sugestão, mas é um mandamento de Cristo Jesus. Assim como o cristão, ele deve amar o próximo. Ele não deve adulterar, roubar, matar. Ele deve proclamar o Evangelho. É um mandamento como os outros demais das Sagradas Escrituras. Ide é um particípio aqui. Poderíamos traduzir da seguinte forma: indo, portanto, fazei discípulos. Porque o discipulado, meus irmãos, ele não tem a ver com a classe aula, com você entregar uma revista para ensinar algumas ideias da Bíblia e da fé cristã para alguém. O discipulado, ele é muito mais do que isso. O discipulado tem a ver com um projeto de vida, porque você nunca deixará de ser um discípulo. Essa ideia de que só precisa de discipulado quem é novo na fé é uma ideia muito errada que não tem amparo bíblico. Por quê? Porque você nunca deixará de ser um discípulo de Jesus. Ou seja, o discipulado é um projeto para a vida toda. Por isso que no original você vai encontrar o ide no particípio, indo, portanto. Então, enquanto você trabalha, faça discípulos. Enquanto você estuda, está na universidade, está na escola, faça discípulos. Enquanto você convive com as pessoas da sua família, faça discípulos. Indo, portanto, façam discípulos. Fazer discípulos é muito mais do que evangelizar. É ajudar alguém a seguir Jesus como mestre, moldando toda a sua existência pelo ensino e exemplo do próprio Cristo. O alvo não é apenas converter, mas tornar alguém imitador de Cristo. O terceiro princípio da grande comissão é o alcance. Qual é o alcance? Verso 19 também na parte A diz que é todas as nações. Fazei discípulos de todas as nações. Meus irmãos, que mensagem poderosa. Ela mostra que a evangelização
Ela quebra as barreiras. Que barreiras? Étnicas, geográficas, culturais. Nenhum povo está fora do projeto de Deus. Todos estão dentro do projeto de Deus. É lógico que não são todas as pessoas individualmente, mas todas de forma indiscriminada. Latinos, norte-americanos, europeus, asiáticos, não importa, todos fazem parte do projeto de Deus para salvar. É todos os povos, são todas as nações. Em quarto lugar, nós temos os meios para cumprir essa grande comissão. E que meios são esses? Verso 19, a parte B, e verso 20, a parte A. Batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Nós temos aqui dois instrumentos visíveis para cumprir a grande comissão. Primeiro, o batismo. E o batismo, ele é o sinal de entrada na comunidade trinitária. O batismo é a identidade pública de que alguém é um discípulo de Jesus. O batismo não tem poder para salvar, mas ele é uma declaração de que você é cristão e que pertence à família de Deus. Segundo, nós temos o ensino. O ensino aqui é o conteúdo de tudo que Jesus ensinou. É a doutrina que não é abstrata, mas tem a ver com a obediência prática a tudo que Jesus ordenou. E é interessante destacar que Jesus ele também informa o que nós devemos ensinar. Então, como é que eu cumpro a grande comissão? Eu cumpro batizando, inserindo as pessoas na comunidade de fé, através do batismo, mas eu cumpro a grande comissão também ensinando. Mas ensinar o quê? Perceba que Jesus diz que nós devemos ensinar as pessoas a guardar, não apenas conhecer o que ele ensinou, mas a guardar. Então não é apenas ensinar o que ele disse, mas é ensinar a ser e a viver e a praticar o que ele ensinou. Porque senão nós teríamos apenas cristãos teóricos e não cristãos práticos. Há aqui uma pedagogia espiritual que visa não apenas uma mudança de mente, mas uma transformação do caráter, por meio da palavra. E por último, nós temos a garantia para aqueles que cumprirão a grande comissão. E que garantia é essa? A presença constante de Jesus. O texto termina no verso 20, na parte B, dizendo o seguinte: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Perceba que a grande comissão começa e termina com verdades maravilhosas. Começa declarando que aquele que nos comissionou tem todo o poder. Então, aquilo que você não pode fazer, ele tem o poder para fazer. Você anuncia o evangelho, mas ele é que convence o homem. É ele que quebra os grilhões do pecado por meio do seu sacrifício na cruz. É ele que transforma os corações. E ele termina prometendo que estaria conosco a cada passo dessa missão, a cada passo dessa jornada. A comissão termina não com um dever, mas com uma promessa. A presença de Cristo, ela é real, ela é ativa e ela é perpétua. Ninguém poderá te afastar de Cristo. Paulo diz em Romanos 8, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem obedece à missão não está sozinho. O próprio Jesus vai à frente, sustentando e completando a obra, fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Nós somos apenas canais e instrumentos. Nós devemos falar de Cristo, mas quem transforma os corações é o poder do nosso Deus. É o Espírito Santo agindo e operando. O até aponta para o fim da história. Quando o último discípulo for feito, o rei volta. Até a consumação dos séculos. Quando é que Jesus voltará? Quando todos os eleitos se converterem. Quando o número do rebanho se completar, ele voltará para buscar a sua igreja. Então, meus irmãos, eu quero concluir dizendo que a grande comissão
ela define a razão da igreja existir. Programas que não geram discípulos, que fazem discípulos, são distrações. A igreja deve fazer discípulos. Cada discípulo deve estar ativamente ajudando alguém a obedecer a tudo que Jesus ordenou. Senão, você precisa repensar o seu discipulado. E por último, missão não é departamento. Missão não é departamento. É a própria essência da igreja. Uma igreja sem missão é uma contradição em termos. Por que é que nós não temos aqui o departamento de missões? Porque toda a igreja deve estar envolvida em missões. Quando a gente cria um departamento, parece que você transfere a responsabilidade que é de cada um de nós para aquele departamento ou para aquela liderança. Mas a missão de fazer discípulos, ela é de toda a igreja. Ela é de todos nós. Eu quero fazer uma pergunta aqui e você não responda para mim, por favor, porque é uma pergunta retórica. Quantas pessoas você tem levado a Cristo? Você está na igreja há quanto tempo? Há quantos anos você é cristão? E quantas pessoas foram a Cristo através de você? Para quantas pessoas você já falou de Jesus? Você discipulou. E hoje essas pessoas estão na igreja, gerando outros discípulos. Se você não levou ninguém a Cristo, se você não gerou fruto, cuidado, porque Jesus disse que o galho que não dá fruto, ele corta. Nossa missão é fazer discípulos, é dar frutos, é falar de Cristo para as pessoas. Se você não pode falar em determinado ambiente de Jesus, pois então, pregue com sua vida. E cumpra o que Paulo disse a Timóteo, pregue a tempo e fora de tempo. Não espere o tempo oportuno. O tempo oportuno é agora, é hoje. Fale de Cristo. Fale com palavras, fale com sua vida, leve pessoas a Cristo. Meus irmãos, não há uma alegria maior do que você perceber que você foi instrumento de Deus na vida de alguém. Nós não temos o poder de converter ninguém, de transformar ninguém, mas nós somos canais de Deus para levar pessoas a Cristo. Nós precisamos despertar para isso. Amém, meus irmãos? A igreja precisa fazer missão, a igreja precisa cumprir a missão. E eu não estou falando aqui apenas de nós pregarmos o evangelho e ensinarmos as pessoas, mas de falar de Jesus para as pessoas. A nossa igreja precisa despertar para isso. Talvez até se organizar uma vez por mês e sair de porta em porta, entregando panfletos, falando de Cristo para as pessoas. Por que não? Nós devemos falar de Jesus. Mas enquanto isso não acontece, fale de Jesus para o seu colega de trabalho, da universidade, da escola, para o seu vizinho. Às vezes você está vendo alguém sendo destruído pelo pecado, arruinado, e você não tem coragem de falar de Jesus para a pessoa. Você não precisa, para ser missionário, sair daqui do Brasil e ir para um país da África. Você pode ser missionário na sua casa, na cidade onde você mora, no bairro onde você está. Deus nos plantou nos lugares para nós fazermos a diferença, meus irmãos. Sendo sal da terra e luz do mundo. Que o nosso coração possa arder por almas. Como diz aquele grande missionário, dai-me almas, porque senão morrerei. Nosso coração deve arder. Quando a gente vê alguém destruído pelo pecado, nós devemos nos compadecer, o nosso coração deve sangrar. Nós não podemos ser indiferentes. Ah, eu estou bem, estou salvo, sou de uma igreja saudável, amém, que o mundo se acabe, que o mundo se exploda. Não! O Senhor nos colocou aqui e Ele não voltou ainda. É porque nós temos uma missão a cumprir. Lembra o que Pedro diz no capítulo 3? Apressando a vinda do Senhor. Como é que nós apressamos a vinda do Senhor? Falando de Jesus para as pessoas. Porque quando o número dos eleitos se completar, então o nosso Salvador voltará para nos buscar. Mas até lá, você tem uma missão a cumprir. Você tem um chamado de Deus para realizar. Amém, queridos?